que eu ouço falar, assim, a gente olha e vê e lê, é que, assim, Brasil é um dos países que mais investe em tecnologia agrícola, né? O Brasil, assim, ferrado, assim, né? Eu gosto de brincar, assim, eu sou parte do Brasil que dá muito orgulho, assim. A agricultura e o agronegócio, de uma maneira geral. E quando eu falo agronegócio, tem um pessoal que separa agronegócio e agricultura familiar. Não, agronegócio é tudo que envolve a agricultura e as cadeias, indústrias, químicas, tudo mais. Agronegócio é um conceito muito mais amplo, envolve todo mundo. Não estou excluindo a agricultura familiar, não, é a parte do Brasil que dá muito certo. A gente é muito bom nisso. A agricultura brasileira, a gente tem que ter muito orgulho mesmo do que a gente faz e por várias razões, tá? A gente tem... Nós somos um país tropical. Toda a agricultura foi desenvolvida milênios, anos, muitos séculos, tal, não sei o quê, em países de clima temperado. Europa, né? Ali nos Estados Unidos ali, um pouco mais recente, mas também é uma região temperada, só tem uma safra por ano. O cara vai lá, faz o seu plantio, ele plantou aquela cultura, depois que termina, depois vem o inverno, cobre de neve, e aí depois volta, degela, esse gelo derrete, ele vai plantar de novo, tal. Isso é uma característica. O Brasil é totalmente diferente. O Brasil não tem isso. O Brasil ele tem... O ano inteiro. O ano inteiro. E isso tem coisas boas e coisas ruins. Então, por exemplo, pressão por pragas e doenças no Brasil é muito maior. Um fungo, uma praga que está atacando uma agricultura, ela consegue se manter viva todo ano, porque ela tem habitat, ela tem vegetação, ela consegue se propagar. Então, a pressão em cima da produção brasileira é muito mais difícil produzir no Brasil do que numa região de clima temperado. Os solos brasileiros, ao contrário do que muita gente pensa, você tem solos férteis, tem regiões de solos muito férteis, mas você tem muitas regiões de solos que não são férteis, não são naturalmente propícios para a agricultura. A Amazônia, por exemplo, vamos desmatar a Amazônia para fazer agricultura. É um solo pobre, é um solo que não tem muita fertilidade, é um solo ali que, obviamente, está numa região hoje temperada, de clima úmido, chove bastante e tal, mas ele só está ali porque você tem todo um fluxo de massa e tudo mais, que tem ali a floresta, mas se você tira aquela floresta dali para produzir, não é uma região interessante. O Cerrado brasileiro é uma região que não tinha vocação para agricultura. Mato Grosso, todo mundo ouve falar que é o celeiro do mundo. 50 anos atrás, o Mato Grosso era uma região tida como inóspita, que não servia para agricultura. É um cerrado. E o motivo ali é que o solo é um solo muito ácido. Você tem muito problema com pH, alumínio, presença de alumínio tóxico. Então não desenvolve nada. Tanto é que a gente ouve... Lembra lendo aqueles livros de literatura para vestibular, Graciliano Ramos, os galhos retorcidos, sertões, tudo mais. São características do cerrado. Isso é presença de alumínio, presença de componentes tóxicos ali, natural, tá? Isso não foi ninguém colocou. E aí que entra o que o Brasil, um negócio que hoje, né? Há 50, 60 anos atrás, o Brasil era importador de alimento, cara. A gente era um país que importava alimento para sobreviver. E hoje a gente é essa potência toda. Tem não só um fator que explica essa mudança, mas tem alguns pontos de inflexão. E a Embrapa talvez seja a principal delas, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. 60, 50 anos atrás foram criar a Embrapa, pegaram uma série de estudantes recém-formados e falaram, olha, você vai agora para os Estados Unidos, para as melhores faculdades do mundo de agricultura, fazer mestrado, fazer doutorado e volta depois para criar aqui o centro de pesquisa. E foi assim que foi desenvolvida a Embrapa e uma série de tecnologias foram criadas para chegar o que nós somos hoje. Então, vou citar algumas delas. Que louco! A correção de solos, né? Aplicar um calcário para você corrigir o solo. Hoje é uma prática muito corriqueira, muito comum. Mas até pouco tempo atrás, alguns bons anos atrás, isso não era tão conhecido, não era uma prática. Eu vou dar um exemplo, não precisa nem chegar no Centro-Oeste. Campo Mourão, a região de Campo Mourão, ali em Maringá, perto de Maringá, no Paraná, era uma região que, você vai lá, você tem a Coamo ali, e tem o Dr. Haroldo ali, você tem o livro, ele escreveu um livro sobre a história do presidente da Coamo, uma história maravilhosa, assim. Acho que é uma pessoa boa pra vocês um dia chamarem aqui. Ele fez muito pelo seguro agrícola. Legal. Muito, assim. Legal. Uma pessoa, uma cabeça brilhante, assim. E eles chegaram ali na região de Campo Mourão, não dava nada, só tinha formiga, sapé e formiga, não sei o que, tal. E aí conseguiram desenvolver com correção de solo e tudo mais, e virou hoje uma das regiões com solos mais férteis do Brasil. Porque a fertilidade, o conceito de fertilidade, ela não é só fertilidade química, ela tem que ser uma fertilidade física e também o ambiente. Então, se chove bem, se distribui boa chuva, o problema químico você resolve muito fácil.
Você faz o calcário, você coloca o adubo químico e tudo mais, você resolve. Agora, problema físico, você não resolve. Se o solo for um solo raso, for um solo pedregoso, isso você não resolve, é difícil. Os solos são férteis do Brasil nesse sentido, eles são profundos, são muitos lugares, são os latossolos que a gente chama, são solos lixiviados, intemperizados, solos que muito tempo, solos muito antigos. Então eles são pobres quimicamente, mas eles têm toda uma estrutura ali para a planta se desenvolver. Se você colocar o nutriente para ele, o resto a natureza faz. Legal, né? Tudo mais. Que abençoado mesmo, né? Ou seja, tá lá, é só uma correção que dá pro ser humano fazer. Só que para chegar nessa correção, para entender, demorou muito tempo. Então, assim, aí a Embrapa veio, ajudou a desenvolver o Cerrado. Teve toda a história de colonização do Cerrado, os gaúchos, os paranaenses, que tiveram... Assim, é impressionante a história de empreendedorismo desses produtores que saíram do Rio Grande do Sul, do Paraná e migraram para o Centro-Oeste. Foram em situações extremamente precárias, não tinha nada e colonizaram ali a região e virou essa potência. Hoje a gente olha, a gente fala, nossa, isso aqui parece que sempre deu certo. Há 50, 60 anos ninguém queria aquelas áreas. Estamos falando de Sorriso, estamos falando de Lucas do Rio Verde, estamos falando de Sinop, estamos falando de regiões hoje que são um polo de tecnologia, de inovação. E esses 60 anos atrás era nada. Embrapa por trás disso. Tem o desenvolvimento da fixação biológica do nitrogênio. Então, para plantar soja, o insumo que ela mais precisa, o nutriente que ela mais demanda é o nitrogênio. Para cada 1 tonelada de soja, para 1.000 quilos de soja, você precisa de mais ou menos 80 quilos de nitrogênio. E hoje, o produtor que vai plantar soja, ele não põe 1 grama de nitrogênio no plantio. Ele não precisa adubar com nitrogênio. Mas foi como? Existe um fungo, um risóbio, que faz uma micorriza, que faz uma associação nas raízes da soja, da planta da soja. E ele fixa esse nitrogênio da atmosfera, que é o elemento mais abundante da atmosfera. Ele fixa e disponibiliza isso para a planta. Isso foi um desenvolvimento da Embrapa. Obviamente já existia na natureza, potencializar e melhorar isso para a soja e tudo mais. Isso, cara, assim, a tecnologia envolvida nisso aí, a gente fica olhando uma Apple, olha aí a Tesla e fica fascinado. Eles, de fato, são empresas com muita tecnologia. Mas nós temos aqui as nossas tecnologias tropicais que viabilizam produção de alimentos para o mundo. Eu não tô querendo comparar um telefone com comida, mas assim... Olha, mas é incrível isso que você tá falando, cara. Isso eu não fazia nem ideia de tanto estudo, tanta tecnologia desenvolvida. Essa Brasil. Do nitrogênio aí, cara. Esse vídeo tem que chegar pra mais gente, cara. E foi uma mulher, tá? Que desenvolveu isso aí. Foi a Joana Dobereiner. Depois vocês pegam no Google pra saber a história dela. Uma história maravilhosa. Já faleceu. A doutora Joana já faleceu, já tem alguns anos. Era brasileira mesmo. Ela nasceu, acho que na República Tcheca e veio pro Brasil, sei lá, com 20, 30 anos, uma coisa assim. E aí ela veio pra desenvolver e depois dela deram continuidade. Aí tem outros pesquisadores. Tem pesquisadores da Embrapa que dão continuidade aí a essa pesquisa. Estão tentando fazer essa mesma associação desse risóbio no milho, que aí a Embrapa está saindo com os primeiros resultados, indica que você pode reduzir em até 25% a adubação nitrogenada no milho em função dessa associação com esse fungo. Então, você imagina o seguinte, você consegue fazer com que o custo de produção reduza significativamente, você vai para uma agricultura cada vez mais sustentável com tecnologia que está sendo desenvolvida local. Eu acho que isso é fantástico da agricultura. Uma semente de soja, o tanto que se desenvolveu nos últimos anos, assim, a tecnologia embutida ali é absurda. As pessoas não fazem realmente ideia do quanto que tem de avanço para a gente chegar no que nós somos hoje. Porque assim, hoje para você plantar, você precisa de muito fertilizante. Fertilizante é um dos produtos químicos que vão lá, é nitrogênio. Então você tá me falando que não necessariamente... daria para pegar esse nitrogênio que tem na atmosfera e transformar ele para ajudar na adubação do negócio, é isso? Não para todas as culturas, tá? Isso tem uma dificuldade, não são todas as culturas que você vai conseguir. Para soja, isso já é uma realidade. Não, cara. Para milho, por exemplo... Mas essa crise aí de fertilizantes que tá tendo hoje em dia... Ela não vai resolver todos os problemas. Então, por exemplo... Não vai substituir... Mas ajuda pra caramba. Os 3 nutrientes mais importantes... Não mais importantes, mas que é demandado em maior quantidade, que são os macronutrientes. Nitrogênio, fósforo e potássio. Fósforo e potássio ainda são problemas, porque a gente tem que importar isso, a gente não tem muita produção aqui no local, isso é uma coisa estratégica, o Brasil precisa retomar essa discussão de como depender menos dessas fontes externas. Mas o nitrogênio, sim, já é uma realidade. E aí você traz essa cultura, outras tecnologias que foram desenvolvidas aqui no Brasil, por exemplo, fazer 2 safras. Nos Estados Unidos, o cara faz uma safra só. Você falou, No Brasil, ele faz 2. Sim, 2 normal. Tem gente que faz 3, 4, aí entra irrigação. Mas sem irrigação, muitas pessoas fazem 2 safras. Como que é isso? Ele entra com a soja lá para setembro, outubro, mais ou menos. Ele vai sair com essa soja em fevereiro. Ele entra com o milho safrinha. E aí ele planta...
E aí foi desenvolvido, todo adaptado o milho, porque o milho entrando em fevereiro, ele está numa situação de quantidade de água que está disponível muito menor do que se ele tivesse sido plantado em setembro. Então, teve toda uma adaptação para ser feita para conseguir conciliar essas duas culturas. O produtor tem que tomar uma decisão para otimizar a produção dessas duas culturas. Sim. E a data de plantio dessas duas, nenhuma é a ótima. Mas ele faz com que a combinação das duas seja ótima. Seja mais rentável para ele, né? Seja mais rentável para ele. E aí vem a Embrapa, desenvolveu toda essa ajuda e tal. E aí que fala, mas espera aí, a gente depois que colhe o milho, fica um tempo a lavoura ali sem cobertura. Pô, então e se a gente, junto com o milho, cultivasse a braquiária, que é um capim? A braquiária muitas culturas, né? É uma planta daninha, ela compete por nutrientes e tudo mais. Foram desenvolvidas pesquisas, não só em Embrapa, em cooperativas e tudo mais. Você tem toda uma série de pesquisas. Isso foi desenvolvido, se não me engano, no começo de 2001. Chamava-se Sistema Santa Fé. Hoje chama milho consorciado com braquiária. Você planta o milho e junto com o milho você planta a braquiária. É mato, é uma competição. Só que ele se planta de uma tal forma que o milho cresce mais rápido que a braquiária e o milho não sofre tanto com essa braquiária. Então ela abafa um pouco a braquiária. Quando o milho vai ser colhido, ele seca, ele abre espaço, abre luz, a braquiária vem e desenvolve. E se acontece o seguinte, você produziu soja, você produziu milho e depois você ainda tem a braquiária, você pode colocar o seu gado em cima para pastar e ainda faz carne na mesma área. Caramba! Você aproveita tudo. Essa integração lavoura-pecuária. Aí, voltando ao tema lá que o Jair cutucando as seguradoras, é verdade, as seguradoras precisam fazer coisas novas. O que as seguradoras estão apresentando para integração lavoura-pecuária? Por enquanto, não muita coisa. Dá para juntar teu vídeo com o da Carol. Carol, pô. Um Fantástico. Produto integrado, assim, cara. Que doideira. E quer ficar mais maluco ainda? Os caras ainda colocam a floresta junto. Então, integração lavoura-pecuária-floresta. Ele tem aí a soja, o milho, a braquiária e põe eucalipto ainda. Obviamente não em todas as partes da área, mas em alguns, para você dar o conforto térmico pro animal. Essa braquiária aí não vai estragar o milho? Não... Compete. Então, não vai... Você falou, tira nutriente, mas... Ela compete. Ele é benéfico só por causa da pecuária? Olha que maluco, ela compete com o milho e ela tem alguns estudos indicando que ela tem um ligeiro impacto de reduzir coisa de 5%, eventualmente até 10% na produtividade do milho. Só que ela vai dar ao sistema... Tá produzindo mais biomassa, ela tá produzindo ali... Quando sai o milho, depois você vai ter essa braquiária. Ainda que você não coloque o gado para pastar em cima, só fique com a biomassa, você produziu bastante matéria orgânica que vai ficar no solo, depois decompondo, e vai aumentar a quantidade de matéria orgânica para a cultura seguinte, que é a soja. E ela beneficia o sistema como um todo. Caraca, então, como os caras chegaram nisso? Não, é louco, assim, né? é maluco. E o milho, safrinha, o grande desafio dele, você tem que entrar na hora certa. Se demorar muito para plantar, você pega uma janela ruim, você acaba não conseguindo ter viabilidade no milho safrinha. Então, quanto antes você plantar o milho, melhor. Só que ele não consegue plantar a hora que ele quiser o milho, porque tá com a soja. Eles têm que sair com a soja. E a soja, ele dependeu para entrar do início das chuvas lá atrás. E a Embrapa tá vindo agora com uma pesquisa para conseguir entrar com o milho ainda com a soja lá dentro. A soja ainda não foi colhida, ele vai entrar com o milho, vai colher a soja, o milho já tá... No mesmo solo? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Que louco. É maluco. Que então, louco. assim, a Embrapa... Ferrada, hein, meu? Ferrada. Ela é uma empresa 100%... 100% nacional, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. É um orgulho nacional. Assim, é mesmo, outra coisa que ninguém, acho que menciona muito, por exemplo, o seguro agrícola e o crédito rural só rodam hoje porque tem uma ferramenta chamada zoneamento agrícola. O que é esse zoneamento agrícola? O governo chega e fala, olha, você quer plantar soja, você quer ter sucesso, você tem que plantar em setembro. Aqui nesse município seu, você tem que plantar nessa data aqui. Se você plantar em agosto, você não vai ter sucesso. Se você plantar em dezembro, você não vai ter sucesso. Então você tem lá um calendário, uma janela de plantio ideal. Quem calcula isso é a Embrapa. Caraca, então você tem diferentes datas de plantio para diferentes regiões aqui no Brasil? Por município, por tipo de solo, por tipo de semente. Caraca, então, velho. para o mesmo município, você tem lá 9 combinações diferentes. Eu achava que era só jogar semente lá e deixa. Tem muita tecnologia, muita modelagem. Animado, o feijão no algodão lá, pô. Tem muita simulação por trás. Assim, a Embrapa é pesada na modelagem ali. Até um abraço pro Eduardo, que faz pra gente aí o zoneamento. É uma ferramenta que permitiu com que a gente desse o seguro com segurança de que ele tem capacidade ali de produzir, de fato, ali ele vai conseguir produzir e tá no momento ideal. Que da hora. Faz isso pro Brasil inteiro, para várias culturas. Então, assim, são muitas coisas. Outra inovação que veio aí também, não só da Embrapa, mas dos institutos de pesquisa e tudo mais, foi o plantio direto na palha. Então, o que era isso? A agricultura no passado, você fazia o plantio da soja,
só fazia um plantio só de uma cultura por ano. Quando você ia plantar no outro ano, você tinha que revolver aquele solo. Você tinha um monte de planta daninha, né? Porque fica de uma safra para outra, tá? Você tinha que dessecar aquela planta daninha e você tinha que incorporar essa planta daninha ao solo. Então você passava o arado, a grade, você revolvia o solo, as camadas de 20, 30 centímetros do solo, você fazia um revolvimento. E todo ano fazendo essa movimentação, você expõe o solo a problema de erosão, porque se chove, lixiviação, tem vários impactos ruins ali. Mas você precisa fazer isso, você tem que tirar a palha. Como que você vai plantar com a palha? E aí foi desenvolvido um sistema no Brasil chamado de sistema plantio direto, onde você planta na palha. Obviamente, você abre um espaço na palhada, você desseca a palhada e abre, e você faz com que a cultura venha. A cultura que está instalada nesse sistema de plantio direto, na palha, a palha ela serve como um amortecedor também. Ela consegue... a temperatura do solo não aumenta muito, porque a palhada protege. Ela segura a umidade. Então, períodos de veranico, que são períodos de falta de chuva em determinado meio da produção, quem tem plantio direto sofre menos do que quem não tem plantio direto. Então, o sistema de plantio direto viabilizou a agricultura, deu um salto significativo. Uma coisa de 30 anos, tá? 30, máximo 40 anos. Mas esse sistema de plantio de palha é por causa da semente que ela é especial? Ou se ela foi feita para poder dar isso? Ou é a palha mesmo ajuda? Não, a palha... E ninguém sabia e descobriram isso? Na verdade, eles descobriram uma forma de fazer o plantio e a palhada sem ter que tirar a palhada. Então, ele abre um sulco de plantio. Você tem ali uma faixa que ele vai conseguir... planta na palha. O modo de falar plantio na palha, mas ele planta no solo. Desculpa. Jogava semente ele abre a palha, joga... vai abrir a palha e vai colocando. Falha minha, talvez eu tenha dado a entender isso. Não, ele planta no solo, mas ele abre... Você sabia disso? Tá risado? Ele abre uma linha de plantio. É que eu vi, é que isso que o Gabriel tá falando, vocês vão me zoar, mas passou no Pantanal. O cara plantando lá e a palha... a palha meio que faz uma sombra pro solo. A palha protege. Pra não esquentar tanto. Você é fã de Pantanal, então. Eu fui. Muito bom. Primeiro ou segundo? Não, agora. As duas. A outra eu não assisti, a outra eu assisti. Eu tinha medo. Tinha medo. Do velho do Rio. Eu tinha medo da... Mano, aquilo... A Juma? Não da Juma. Eu não tinha medo da Juma. A Juma comia os caras, não era? Tipo... Onça? Onça, alguma coisa assim. Eu tinha medo dos negócios da piranha, cara. Porque não tinha esse negócio. Que o cara você joga pra... teve umas mortes cara, assim. Piranha. Puta, eu não consigo ver esses filmes. Aliás, isso... o termo vem daí, né? Carol falou uma coisinha disso aqui também, né? Falou no podcast dela, acho. E o que a gente tá falando? Foi o parênteses aí da porra Não, ele tava explicando como que o palha na palha. Na palha. Que não é na palha, né? Acho que o importante aqui, essa mensagem cara, em termos de tecnologia, a gente... o brasileiro tem muito orgulho da seleção brasileira, de futebol e não sei o quê. A agricultura é mais do que a seleção brasileira. A gente é muito mais do que pentacampeão na agricultura. E eu acho que a gente exporta esse tipo de tecnologia, Gabriel? É porque o agro ainda traz retorno, né? Não, olha só, uma coisa... Culpa de vocês que são corintianos. O técnico era de vocês. Eu não sou não, pô, São Paulino. É verdade, é só você. Chorei pra Caimbu lá. Olha os caras, velho. É no YouTube. Eu vou botar a fotinha sua chorando aqui, ó. Não, eu acho assim, ó, eu tava até vindo pra cá, eu vi um comentário do professor Tejon. Achei muito feliz o comentário dele. Ele falou, poxa, o principal problema hoje do agro é comunicação. Então falou assim, esquece agrônomos, publicitários, pelo amor de Deus, vamos fazer campanhas, vamos nos comunicar melhor, vamos falar melhor do agro. A nossa imagem é muito ruim, muito mal vendida, muito mal vendida. Como que a gente é uma Ferrari e estamos sendo vendidos lá fora como um Calhambeque. O Pelé morreu ano passado e ele falou, o Pelé talvez seja uma das pessoas mais conhecidas no mundo, talvez não, foi uma das pessoas mais conhecidas do mundo. O quanto que a gente usou a imagem do Pelé para falar bem do agro brasileiro? A gente coisas muito pontuais, mas você não teve uma ação de marketing. Pô, a gente perdeu uma oportunidade enorme. Falei, nossa, é verdade, é um bom ponto. A gente realmente não consegue, não sei, por alguma razão, a gente não dá o valor devido. O Kaká outro dia reclamou disso dos ídolos, né? Pô, os caras estão de barriga cheia lá, né? O Ronaldo tá, literalmente. Mas assim, não dão o valor devido aos pesquisadores brasileiros, à agricultura. Os caras o que você tá contando hoje é fenomenal, cara. A pesquisa no Brasil é muito boa, as pessoas são muito boas. O nível de conhecimento que a gente gera aqui não tem nada a perder para um americano. Europeu nem se fala, tá? Europeu, ele lê no livro e depois quer te ensinar as coisas. E quando vem para cá, fica maravilhado o tanto de coisa que a gente faz. Então, assim, acho que o seguro nos permite
ter essa troca com esses pares. E na minha cabeça, assim, eu sou um embaixador brasileiro. Toda vez que eu vou falar com um ressegurador brasileiro, acho que eles já vem o patriota mala aí. Mas é porque... Porra, mas legal, cara, como você fala. Dá pra ver a paixão que você tem pelo agro, cara. É um misto de paixão com revolta do seguinte, como que a gente... Tudo isso que a gente tem e como que a gente não consegue passar isso? Era aí que eu ia te perguntar, por que você acha que isso acontece? Porque, em geral, quando você ouve falar de agro, as notícias, etc., o vilão, o agro, né? é isso que eu ia falar, é meio que o vilão da história, tendo 25%, eu acho que, do nosso PIB, enfim. Cara, assim, eu vou até pegar minha colinha aqui. Fala aí. Gosto de colinhas. Não, porque assim, acho que isso é importante. Foi bom você ter trazido esse tema. Porque, de fato, eu não consigo imaginar, entender o porquê que a gente leva uma fama tão errada com os dados que nós vamos passar aqui. Então, assim, o Brasil, ele tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 850 milhões de hectares. Para quem não conhece, 1 hectare, grosso modo, um campo de futebol. O Brasil tem o equivalente a 850 milhões. Só para título de comparação, tá? A China tem 9,6 milhões de quilômetros quadrados, um pouco maior que o Brasil. Os Estados Unidos tem 9,8 milhões de quilômetros quadrados, a gente é 8,5, né? E a Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados, é quase o dobro do Brasil. Só que tem, Sibéria lá... não dá pra... Mas, tá. No Brasil, desses 850 milhões de hectares, é a pergunta que eu sempre faço, quanto que vocês acham que a agricultura, plantio de soja, milho, tudo mais, quanto que a agricultura ocupa? Hoje nós temos aqui, com a agricultura, 7,6% do território nacional. São 64, 65 milhões de hectares. É muito pouco. Muito pouco. É bem mais. Óbvio, se você juntar, tem outras partes, né? Você tem pastagem, floresta plantada. Floresta plantada, você vê de vez em quando as pessoas fazendo barulho. Aí, pinos, eucalipto, deserto verde, aqui não sei o quê. Representa quanto? 1% do território nacional. Tem 10 milhões de hectares. E é uma baboseira que falam sobre floresta plantada, porque, 1 hectare plantado de eucalipto, ele evita desmatamento, ele evita... Você precisa de madeira para fazer... Gera crédito de carbono, né? Eu sou muito suspeito para falar da indústria de papel e celulose. Sou casado com uma engenheiro florestal, meu sogro é engenheiro florestal, trabalhei em empresa de papel e celulose, sou apaixonado pelo setor. Porque é um setor que eu acho que faz muito pelo ambiente. Ele é autossustentável, não é? Não é? Você planta e colhe, depois faz, depois planta de novo, não é? Eu vejo papel, o pessoal falar, pense 2 vezes antes de imprimir para salvar o meio ambiente, para não derrubar a árvore. Quanta groselha que estão falando. Aquela árvore foi feita para isso, para fazer foi papel. Para isso. Então assim, enfim... não tá pegando o pau-brasil de outro... É plantado para aquilo. E para cada árvore que eles plantaram, você precisa ver o tanto que eles preservam, né? Mas enfim... O desflorestamento, aquela madeira, ele vai para outras coisas. Tipo móvel, outras coisas, é isso? Tá. O valor que tem uma madeira daquela lá, no mercado europeu, é altíssimo, né? Uhum. Não é disso que a gente tá falando. Não é de papel. Não. O papel e celulose, para começar, ele não pode ser plantado numa região muito longe. Porque o custo de você... O maior custo numa produção de eucalipto... O maior não. Você tem... Na hora que você produz um eucalipto e você vai entregar ele na fábrica, você tem que entregar em algum posto, ou fábrica, você divide o custo em 3, tá? 1/3 é o custo de produção, o outro terço é o custo de transporte, e o outro terço foi o custo do corte. O corte, da operação em si, ela é uma operação cara. Então, o transporte, ele inviabiliza. Se você estiver muito longe do centro consumidor, ele inviabiliza. Então, ninguém vai plantar, derrubar uma árvore na Amazônia para querer consumir em São Paulo. E para que consome em São Paulo? Forno a lenha para pizzaria, um dos maiores consumos que tem de eucalipto. Você precisa para isso, para aquilo. A produção desse eucalipto tem que ser local, tem que ser aqui próximo, colado aqui às fábricas, colado. Você vê muitas, né, nas estradas. Tem que ser, não pode ser muito longe, porque não pode andar muito, porque é muito caro. Então, enfim, mas voltando pro tema do ambiente, tá bom. O Brasil, dos 850 milhões de hectares, né, a agricultura ocupa 64 milhões apenas, dá 7,6% da agricultura. Agora vamos colocar junto pastagem, floresta plantada e tudo mais. Você tem aí 22% mais ou menos do território nacional ocupado com essas atividades. Só que quando você pega o CAR é o Cadastro Ambiental Rural, foi desenvolvido pelo governo, tá? Depois a gente fala sobre isso, uma coisa também revolucionária, mas quando você consegue analisar todas as propriedades rurais que tem essa... É como se fosse o georreferenciamento, o loteamento, vamos falar, é a identificação de cada propriedade, tá? Você tem que fazer essa identificação georreferenciada. Então quando você pega todos esses CARs que já foram cadastrados no governo, tem 95% das propriedades já tem isso aí, ele mostra que os produtores rurais detêm 63% do território nacional. Você fala, mas peraí, a conta não está fechando. Você fala que
63% está na mão do produtor e a agricultura, a atividade aqui só 22%. Onde que está essa diferença? São áreas dos produtores rurais que ele está preservando. Então, assim, ó, para a gente ter, então, não se perder um pouco nos números, tá? O Brasil tem, desses 850 milhões de hectares, 23% dessas áreas são áreas protegidas legalmente. Aqui, áreas indígenas, tá? Que representam 14% mais ou menos, e 10% são áreas da União, dos estados, mas dá 23% são áreas protegidas. Aí não pode fazer nada. Essas áreas, esquece, são intocadas. Tá? 23%, a soma das duas. Áreas militares, terra devoluta, que não sei o que, tal, mas outros 10%. Os produtores rurais, só eles, que são 60%, detêm 60% do país, aí, 63%, 33%, ou metade do que eles têm, eles não utilizam para plantar. Eles preservam. Então, 33% é mais do que a soma de área indígena e área da União. Então, o produtor rural, ele praticamente preserva 3 vezes o que tem de área indígena. Ele preserva. Então, se você tem uma propriedade... Imagina isso, você tem uma propriedade, tem um terreno aqui, só que você não pode construir em todo ele. Uma parte dele você tem que deixar para preservar. Tipo, é meu, mas eu não posso fazer nada na... Sim. Isso vai variar de estado para estado. Então, o produtor rural brasileiro é o maior conservador de matas e florestas do mundo. Não estou falando do Brasil, não. O Brasil disparado, mas no mundo. Ninguém protege tanta mata nativa quanto o produtor rural. Agora, a gente precisa colocar esses números para a cidade, para mostrar isso. Porque senão já fica vendo uma motosserra, Amazônia e produtor rural. Não, sabe, é uma combinação que não tem nada a ver. Bota na mesma conversa, né? Óbvio que deve existir os maus, sem né? dúvida. Deve ter aqueles caras, como que é? Garimpo ilegal ali, que, pô... Né? Não, eu digo, isso ali, com certeza existe. Mesmo na agricultura. Que você destrói ali. Mesmo na agricultura, né? Tem uma minoria. Só que, então, essa imagem acaba afetando o todo, né? Que não é fair. E vou te falar, o cerco está se fechando demais, assim, para quem foge da linha, para quem desmata, para quem... Então, hoje você não contrata um crédito rural ou um seguro agrícola se você tiver numa área embargada. Se você tiver uma área com problema com o IBAMA. Isso é checado na hora da entrada, com sensoriamento remoto. É processo da seguradora fazer isso na hora que entra ali, pô. Faz o cheque. Área indígena. A gente chega... Vem área indígena para fazer e tal. Não aceita.